Acho que entrou pelo celular. Como é que eu arrumo os dois celulares aqui, um no Face e um no Insta. Acho que tá dando pra... Deixa eu ver, colocar os dois aqui para o pessoal que está no Face poder participar também. Opa! Bem, eu vou deixar um aqui no suporte e vou falar com o outro aqui. Aí a gente conversa com vocês do Insta e do Face. Sejam bem-vindos. Do Face eu não estou conseguindo ler as pessoas aqui hoje. Mas vamos lá. O que a gente pode falar sobre ilusão? É um tema fascinante, né? A reflexão sobre ilusão. Por quê? Porque muitas vezes a gente acredita profundamente nas coisas, a gente acredita nas pessoas, a gente acha que aquilo que parece ser verdade é verdade, e o tempo vai nos ensinando que não é bem assim. A gente acaba se enganando muito com as pessoas. Espera aí que eu tô me arrumando aqui nos dois celulares. A gente acaba se enganando muito com as pessoas e a gente vai se iludindo. A ilusão, ela é um processo de equívoco dos nossos sentimentos. Eu disse para vocês que eu ia falar... Vocês estão vendo? O pessoal do Face está conseguindo acompanhar? Tá? Só me responde aqui, porque eu não consegui ligar hoje no computador, estava travando. Aí eu estou tentando fazer com dois celulares aqui, Insta e Face. Me responde aí o pessoal do Face. Estou vendo muita gente aqui no Face. Vocês estão ouvindo? Tá tudo bem? Tudo bem? Maria Almeida, Neide, Sueli. Estão ouvindo? Pessoal de Portugal, que legal! Tereza Vieira. Acho que ninguém está reclamando de som, está todo mundo ouvindo então, né? Insta e Face. Então vamos lá. Vamos falar de ilusão. Obrigado. Adeuvani. Eu optei de falar sobre um filósofo que eu gosto muito, que chama Descartes, René Descartes. Escreve-se Descartes, mas a pronúncia é Descartes, René Descartes. E ele é considerado um dos grandes racionalistas da história da filosofia. Porque Descartes, ele tinha muito problema com o empirismo, com o conhecimento dos sentidos. Por que ele tinha problema com o conhecimento dos sentidos? Porque os sentidos nos enganam. Você tem uma ilusão dos sentidos. Você imagina que é uma coisa e é uma coisa completamente diferente daquilo que você estava imaginando. Isso os sentidos fazem com a gente. A razão, dizia Descartes, ela é mais cuidadosa. E aqui eu queria trabalhar com duas palavras filosóficas que eu considero muito importantes dentro dessa perspectiva do que é ilusão. A primeira palavra é a precipitação. Geralmente, nós erramos quando nós somos precipitados. Estou vendo aqui na nossa live o Renato Nalini, que foi o Corregedor-Geral de Justiça, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, grande pensador, né, escritor. E o Nalini sabe muito bem que um dos elementos que mais leva o juiz a errar, ou o promotor a errar, ou o delegado a errar, ou o advogado a errar, é essa palavra precipitação. Quando eu sou precipitado, quando eu tomo conclusões apressadas, quando eu não permito que passe pelo crivo da razão as coisas que eu imagino que possam ser de um jeito, e de repente elas não são daquele jeito que eu estava imaginando. Então eu incorro em erro quando eu sou precipitado. Nas histórias de amor também. O que é a precipitação numa história de amor? Às vezes a gente está tão carente, né? A gente está sofrendo tanto de amor. Porque acabou uma relação, porque o coração está doendo, porque alguma coisa aconteceu dentro da esfera dos nossos sentimentos. E a tristeza é tão grande, que você tem uma precipitação de se lançar para outra pessoa. E você não vai com cuidado. Eu gosto muito dessa metáfora da diferença do fogão a lenha para o fogão a gás. Quem é do tempo do fogão a lenha, ou quem se lembra, quem já viu fogão a lenha em filme,
Fogão a lenha, você demora muito para acender. Não é assim, virou uma chavinha como o fogão a gás e está resolvido. Não, você tem que colocar lenha, você tem que colocar alguma outra coisa junto com ela. Eu também não sou da época do fogão a lenha, mas quer dizer, eu peguei um pouquinho. Na minha casa, no fundo, tinha um fogão a lenha. Mas é tudo muito mais demorado no fogão a lenha. Só que depois que o fogão a lenha está aceso, ele fica quente por muito mais tempo. O gás, você liga rápido e você desliga rápido. Olha que pensamento interessante das nossas relações humanas. Talvez a gente caia nessas ilusões porque nós somos muito apressados nas relações que a gente tem. Nas relações de amor ou nas relações de amizade. Você nem conheceu a pessoa direito e você se lança naquela pessoa. Você acha que é a melhor pessoa do mundo, que é a pessoa que vai resolver todos os seus problemas, que é um amigo incrível, que nunca poderia... Precipitação. Eu estou sendo precipitado. Calma. Lembra do ditado antigo que a gente precisaria comer 1 quilo de sal antes de ser amigo de alguém? A visão aristotélica sobre a amizade, que é uma alma habitando 2 corpos. Mas Aristóteles dizia, para você construir uma relação com alguém, você precisa de maturidade. A empolgação inicial pode ser uma coisa boa, mas é o tempo que vai explicar para mim como é que eu preciso agir na minha vida para que esta relação de amizade ela seja uma relação duradoura, correta, para que eu não me iluda com essa pessoa. Numa história de amor também. Tem aquela história do amor à primeira vista, né? Que você se apaixona completamente por uma pessoa, você fica enlouquecido por causa daquela pessoa, você quer aquela pessoa, é a pessoa mais importante da sua vida e tal. E de repente o tempo mostra que não era tudo aquilo. Era uma ilusão, era uma visão incorreta. Eu estava iludido, eu não passei aquela pessoa pelo crivo da razão. Mas aí você fala assim, mas numa história de amor tem que passar pela razão? Tem que passar pela razão, claro. Você vai se entregar para uma pessoa, você vai construir uma vida com uma pessoa, você vai ter uma história com uma pessoa, e como é que você não vai passar isso pelo crivo da razão? Como é que você não vai refletir um pouco sobre as atitudes dessa pessoa? Será que eu consigo ter a relação com uma pessoa que eu sinto que ela é totalmente agressiva, que ela é violenta? Eu preciso passar isso pelo crivo da razão? A outra palavra, a primeira palavra que eu queria que vocês pensassem é precipitação. Eu fico apressado e na minha pressa, lembra da frase do apressado come cru? Na minha pressa, eu acabo cometendo erros que talvez eu não cometesse se eu fosse um pouco mais cuidadoso. A segunda palavra é preconceito. Minha gente, nós nos iludimos muito porque a gente está cheio de preconceitos. É muito difícil, falando com muita sinceridade, uma pessoa não ter nenhum preconceito. É muito difícil. A gente precisaria ser muito perfeito para não ter preconceito nenhum. Infelizmente, a gente conhece um pouquinho as coisas e já começa, nesse pequeno conhecimento que a gente tem de alguma coisa, achar que a gente pode julgar. Julgar pessoas, julgar ideias, julgar conceito. A gente não tem um conceito, a gente tem um pré-conceito. E o preconceito faz com que eu me iluda, com que de repente eu fique fascinado por alguém e eu vá seguindo esse alguém. Na política isso é profundamente comum. Como eu tenho preconceito com algumas pessoas, eu me agarro em outras pessoas que eu também não conheço, eu não sei direito quem é. E aqui, a ilusão, ela na verdade ela é ruim em qualquer campo da nossa vida. A ilusão é você achar que está vendo e não está vendo. Achar que sabe e não, na verdade você não sabe. Porque você não passou nada disso pelo crivo da razão. É tão interessante como algumas pessoas se comportam às vezes, né? Você está falando com outra pessoa, de uma terceira pessoa, e aquela pessoa nem conhece direito a terceira pessoa e ela já tem um julgamento perfeito da outra pessoa. Preconceito. Eu não posso ter nenhum tipo de preconceito. Eu estava terminando de ler um livro do Amos Oz, daquele autor judeu,
É lindo o livro dele. O outro, como é que é o outro lado da maçã? O sabor de que é feita a maçã. Lindo o livro dele. E ele conta uma série de histórias que ele viveu, como é que ele virou escritor. E ele diz, por exemplo, que ele, naquela época, né, ele já é falecido, naquela época ele ficou conhecendo as mulheres, porque ele viveu numa sociedade muito fechada, ele só estudava no colégio de homens. E como é que ele conheceu as mulheres? Ele conheceu as mulheres por meio de piadas que os homens contavam sobre as mulheres. E aí ele achava um horror aquelas piadas e também ria das piadas porque ficava sem graça com aquilo. Depois ele conheceu uma caneta que a mulher aparecia de um jeito de um lado, uma caneta, né? E do outro lado a mulher aparecia nua, assim, aquele uma coisinha da caneta, né? Uma coisa antiga, né? Que a caneta tinha formato de um monte de coisa, né? A parte de cima dela. E aí ele começou a perceber o seguinte, que os homens, eles queriam ficar com as mulheres, mas ao mesmo tempo eles falaram horrores das mulheres, porque eles não sabiam como é que era a sexualidade de uma mulher, a diferença da sexualidade da mulher para um homem, a complexidade, o poder maior que tem a sexualidade da mulher do que um homem. E aí ele ficava meio assim, nossa, todos preconceituosos. Eles precisam o tempo todo falar que eles conquistam as mulheres, que eles conseguem ficar com as mulheres, mas eles não entendem nada do sentimento das mulheres. Eles acham que é uma coisa física e pronto, fui lá e me aliviei com isso. E ele ouvia isso e falei, eu demorei para compreender a alma de uma mulher, a sensibilidade de uma mulher, a complexidade de uma mulher. Preconceito, precipitação. Tem um filme, uma série, eu já disse aqui numa outra live, um outro dia, mas eu quero assistir com vocês nessa série que é linda, que chama Olhos que Condenam, que é uma história que se passa nos Estados Unidos, no Central Park, e que uma mulher é estuprada, ela quase morre, e uma promotora quer descobrir quem que fez isso, né? E acaba condenando, né? Começa todo o processo de adolescentes que não tinham nada a ver com a história, mas eles eram negros, né? Latinos, preconceito. E aí ela, precipitada, porque quer resolver logo o caso, ela fecha a questão naquilo e só fica em cima daqueles adolescentes e não consegue ver uma outra possibilidade. É tão triste essa série. Alguns meus alunos que eu pedi para assistir, eles falaram assim, nossa, professor, mas o primeiro episódio não dá para passar, dói demais. Dói demais porque é a dor da injustiça, da ilusão daquela promotora. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei a verdade. E o pior é que geralmente a pessoa que está iludida, ela não acha que sabe a verdade, porque se ela achasse, ela já passaria pelo crivo da dúvida. O grande problema da ilusão é que eu tenho certeza. Quantas histórias de relacionamento em que de repente a sua família toda está dizendo para você, esse cara só faz maldade com você, ele te trata de uma forma estranha. A série chama Olhos que Condenam, Betânia, Olhos que Condenam. Mas às vezes a sua família, e de uma forma leve, né, cada um sabe o que se passa na vida de um casal, mas às vezes as pessoas estão percebendo que você é uma pessoa completamente diferente quando está com ele, por exemplo. Você que é uma mulher feliz, livre, espontânea, uma mulher apaixonada pela vida, de repente você fica totalmente tolhida de tudo na frente daquele homem que você está iludida. Porque você acha que é o homem da sua vida, mas é o homem que te põe para baixo, que acaba com você, que conta piadas horrorosas com relação a mulheres, que tem uma visão medíocre de afeto, de sentimento, que trata você como se fosse uma coisa, um objeto. E você está insistindo naquilo porque você está iludida. Uma vez uma amiga disse do marido dela, né, que ele falou assim, você sabe o que ele fala às vezes para mim? Como você é péssima na cama. E é o meu marido. Aí você, né, dá uma respirada. Um marido fala para uma mulher, você é péssima na cama. O que é ser péssimo na cama? E ela vai levando, porque tem medo de não arrumar uma outra pessoa, porque é carente, porque cada um tem um defeito e vai. Mas será razoável quem ama alguém
olhar para o outro e falar assim, você é péssimo na cama? Você estava iludido. É que a ilusão nos leva à teimosia. É interessante isso. Eu já vi histórias, né? Numa família de amigos em que ele namorava uma menina que era muito destruidora, muito demolidora, né? Que pegava o celular, que não deixava falar com ninguém, que tinha um ciúme imenso. Eu falei para essa família de amigos, falei assim, para de falar isso para ele. Agora, a ilusão dele virou uma teimosia. Ele quer provar para vocês que essa é a mulher da vida dele. Então ele vai teimando, vai quebrando a cabeça, né? E não vai conseguir perceber, se comportar de uma maneira correta, porque é a ilusão dele que está falando mais alto. A ilusão é a gente olhar as coisas ou as pessoas de uma maneira deturpada, distorcida. A gente vive tempos aí, né, de brigas, às vezes nas redes sociais, eu fico impressionado, né? Coisas que um coloca, o outro xinga. Não vou mais seguir você, estou deletando agora, estou não sei o quê. Meu Deus do céu. Deixa as pessoas pensarem coisas diferentes. Ninguém é obrigado a pensar igual. Está lendo o que o outro fala, concorda com umas coisas, discorda de outras coisas. Nós estamos iludidos. Existe uma outra ilusão, que é achar que alguma pessoa é plenamente perfeita e outra pessoa é plenamente imperfeita. Isso também é uma ilusão. Todo fanatismo ele é ruim. Você não tem que nem ser fanático pela pessoa que você ama, pela pessoa que você admira. A pessoa que você admira, ela também tem erros, também tem defeitos. Eu conheço escritores que escrevem coisas maravilhosas e que de repente quando eu fui conviver, eu falei assim, nossa, que pessoa estranha, né? Como trata de uma forma indelicada as outras pessoas, tal, e escreve coisas tão bonitas. Aí eu coloquei na minha cabeça, eu falei, sim, mas cada um é de um jeito. Quem sou eu para ficar julgando, né? Eu acho lindo uma das falas do Papa Francisco, quando perguntam para ele, né, falando dos homossexuais, ele voltando no avião, fala assim, não, mas é a igreja, tal, tal. A resposta dele foi de uma leveza, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Eu sou humano como eles são humanos. Ou a resposta linda que ele deu quando foram falar de mãe solteira. Ele falou assim, o que é uma mãe solteira? Aí falou para ele, não, uma mulher que não casou, né, que teve um filho. Eu falei, eu não sei o que é isso, disse o Papa. Se a mãe é mãe, eu tenho que compreender o que é ser mãe. Então Descartes quer com essas duas palavras, precipitação e preconceito, fazer com que a gente seja um pouco mais cuidadoso. Cuidadoso nos nossos julgamentos, cuidadoso nos nossos amores, nos nossos afetos. Cuidadoso. Vai com calma. Vai com calma nas novas amizades, vai com calma no novo amor, vai com calma no trabalho que você está, vai com calma. Vai com calma nas opções ideológicas que você tem na vida, vai com calma. É ruim quando a gente só critica de um lado e aplaude do outro ou vice-versa. Desconfie um pouco do que as pessoas falam, da maneira com que elas falam. Vai além, olhe além daquilo. Eu faço muito isso com os meus alunos. Eu peço para eles pesquisarem no site sobre um filósofo específico, né, sobre um tema. Aí eles vêm e já dão uma resposta assim com tudo. Eu falei assim, será que ele disse isso mesmo? Vamos atrás, né? Tem poemas lindos que a gente vê e que de repente... Eu já falei para vocês um poema que eu tô tentando saber se é do Fernando Pessoa ou não é, porque eu acho tão lindo, eu sempre usei como Fernando Pessoa, e eu li numa tese que talvez esse poema não seja dele, e eu nunca vi esse poema em livro do Fernando Pessoa. Eu já disse esse poema aqui, mas ele é lindo demais. Enquanto não superarmos a ânsia de amor sem limites, não podemos crescer emocionalmente. Enquanto não atravessarmos a dor da nossa própria solidão, continuaremos a nos buscar em outras metades. Para viver a dois, antes é necessário ser um. Eu achava que era do Fernando Pessoa. Eu vi numa tese que não é do Fernando Pessoa. Como eu tenho os livros grifados do Fernando Pessoa, esse aqui é um livro que diz que é do Fernando Pessoa. Mas até desconfie, de repente não é.
Tem uma coisa linda da Clarice Lispector que você lê de cima para baixo é de um jeito, de baixo para cima é de outro jeito, né? E não é dela. Esse eu já sabia que não era da Clarice Lispector, né? Mas desconfia um pouco das coisas. Não é uma desconfiança no sentido nunca mais vou acreditar em ninguém. Não, vai com calma. Vai com calma. A gente não tem que chegar a conclusões sobre todas as coisas instantaneamente. Dê a você o direito da dúvida, para que você não se esborrache no chão depois da tristeza, do horror. Agora, por outro lado, toma cuidado também com o que você faz com o seu passado. Às vezes você teve uma relação, né? 15 anos de amor com alguém. E aí acabou a relação. Aí você fala assim, nossa, eu fui iludida. Eu fui iludida. Não, você não foi iludida. Você viveu uma história durante 15 anos. Celebre aquilo que passou. O final foi triste. Foi triste, mas não jogue fora os 15 anos de amor que você teve. Ah, não, mas ele jamais poderia ter feito isso comigo. Bem, não poderia, por isso que você largou dele. Mas não jogue fora o que houve antes. Esse maniqueísmo de que as pessoas ou elas são plenamente boas ou plenamente más, não existe isso. Não cultivem esse maniqueísmo, dê às pessoas a chance de errar e dê você a chance de ter dúvida. Rousseau quer exatamente isso, ele propõe um método. Você precisa ter um método até para o conhecimento. Você começa duvidando de tudo. Você só não duvida da possibilidade de duvidar. Olha que bonito isso, para quem gosta mais de filosofia. Eu tento colocar umas coisas mais leves da filosofia. Mas olha qual é a prova de que Deus existe para Descartes. Ele fala assim, olha, o ser humano ele tem que duvidar de tudo, menos da possibilidade de duvidar. Porque se você duvidasse da possibilidade de duvidar, você não poderia duvidar, certo? Isso é uma lógica. Eu duvido de tudo, só não duvido da possibilidade de duvidar. Porque se eu duvidasse da possibilidade de duvidar, eu não poderia duvidar. Tá certo? A possibilidade de duvidar está na alma, diz ele. Então eu posso duvidar até do meu corpo. Até dos conceitos que eu tenho do meu corpo eu posso duvidar. Mas da alma não. Porque na alma está a possibilidade de duvidar. Aí ele diz assim, agora, se a alma humana eu não posso duvidar, mesmo estando ligada a um corpo imperfeito, imagine uma alma perfeita. Essa eu não posso duvidar nunca, que é Deus. Essa é a prova da existência de Deus para ele. Para Descartes, a gente nunca se ilude com Deus. Agora, a gente se ilude com aqueles que se dizem intérpretes de Deus. Mesmo que você participe de uma religião, que faça bem a sua religião, desconfie das coisas que o seu líder fala também. Porque ele também é humano. Ah, não, Deus disse que você tem que fazer isso, Deus disse que você tem... Desconfie disso também. Muitos líderes religiosos fizeram horrores na história. A gente pode criticar as religiões numa boa. Isso não significa não amar a Deus. São Francisco criticava a religião. Maria Teresa de Calcutá criticava. O que esses religiosos estão fazendo? Quanta hipocrisia tem nessas pessoas. Né? Jesus, quando fica indignado, ele fica indignado com religiosos. É ali no templo que ele fica indignado. O que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? O que é isso, né? Então, minha gente, a ilusão, todo mundo pode passar por uma ilusão. Ninguém está imune, não tem vacina para a ilusão. Mas tem cuidado. Tem essas duas palavras. Queria que vocês pensassem muito nessas duas palavras hoje. Precipitação e preconceito. Não seja precipitado nem para o amor, nem para o julgamento. Não seja precipitado nem para o sim, nem para o não. Precipitado, cuidado com isso. Espera, reflete um pouco mais. Não diz o que você pensa imediatamente, porque talvez aquilo que você está dizendo, que você acha que é fruto do seu pensamento, não é fruto do seu pensamento. É fruto de uma precipitação. Então, toma cuidado com isso. E preconceito. Eu disse uma coisa para ser muito sincero assim. É muito difícil a gente não ter preconceito. Muito difícil. Você pode falar assim, não, mas eu não tenho nenhum preconceito dos que são preconceitos criminosos, né? Contra uma outra raça. Mas você tem preconceito às vezes com uma pessoa que você nem conhece direito.
Você tem preconceito com uma pessoa que está chegando com você e o jeito que ela te aborda, você fala assim, ixi, essa pessoa não deve ser muito séria, não deve ser boa da cabeça. Já é um preconceito. É difícil não ter preconceito. Exatamente, Érica. A gente pode ter impulsos, né? Não sei se vocês escolheram o tema intuição aqui, acho que não. Mas a intuição, vamos colocar lá mais para frente. A gente tem intuição. É bom que você tenha intuição. Mas essa intuição, ela também precisa passar pelo crivo da razão. Nós somos seres racionais. A gente tem opinião sobre pessoas, sobre coisas, sobre momentos. Isso vai nos ajudando, nos lapidando. Quem quiser ler alguma obra do Descartes, né? A obra clássica dele chama O Discurso do Método. E não é difícil de ler, é uma obra gostosa. Um beijo para Mogi das Cruzes, Mônica. E é uma obra gostosa de ler, O Discurso do Método, em que ele faz essa análise profunda do que eu tenho que fazer para evitar os meus preconceitos e para que eu não seja precipitado em nada na vida. Vai no seu tempo. Vai no seu tempo. Eu, quando trabalho com alunos e estou ensinando um aluno a escrever, eu falo para ele, vai no seu tempo. Calma, não seja precipitado. Vamos lá. Vamos lapidando essa linguagem. Vamos lapidando os nossos sentimentos. Vamos lapidando a nossa vida. Eu acho que eu já fiz muita coisa por impulso. Quando eu digo para vocês, digo para mim também, porque eu não tenho nada de perfeito. Os erros que a gente comete, alguns julgamentos que a gente faz que não são legais com as outras pessoas. Aí você fala, poxa vida, eu não precisaria ter falado isso para essa pessoa. Ou eu poderia ter dito num outro momento. Um beijo ao Ceará para minha terrinha linda, Cachoeira Paulista. É o Discurso do Método. Tudo bem, gente? É isso. Estamos chegando no final aqui. Deixa eu ler um pouco as coisas que vocês estão dizendo. Sueli Donato perguntando, o Discurso do Método. A Jane diz, eu não tenho sorte no amor. Calma. Olha a palavra, precipitação. Não fique precipitado. Tem tantas histórias de amor. Um beijo pro pessoal de Magé. Tem tantas histórias de amor que começam aos 50 anos, aos 60 anos, aos 70 anos. Quantas histórias lindas de pessoas que sofreram tanto na vida e quando achavam, né, que não tinha mais nada para acontecer na vida, encontrou alguém. E esse alguém aqueceu seu coração, iluminou seus dias. Tantas histórias lindas. Queria lembrar o nome de um filme, mas amanhã eu falo para vocês. De duas pessoas mais velhas que um visita o outro e que ela pede para eles dormirem juntos. Como chama esse filme mesmo? Noites... Nossa, é lindo esse filme. É uma poesia, mas eu esqueci o nome. São dois atores mais velhos. Ela é viúva, ele... Enfim. Mas amanhã eu vou lembrar e depois amanhã eu falo para vocês. Então, por hoje é só. O nosso tema amanhã é Ouvir é Amar. Vamos falar sobre essa necessidade. Andréia, um beijo para Valença, Rio de Janeiro. Cleinir, um beijo para Caldas Novas. Adorei tudo. Leice, obrigado pelo carinho. Silvana, um beijão. Lucimara. Não, Hollywood é uma série incrível que está passando. Mas amanhã eu falo para vocês o nome desse filme que é lindo e que fala desse amor na maturidade, desse amor no momento em que tanto ela quanto ele já não imaginávamos que pudessem desfrutar de um amor e, né, os dois com mais de 70 anos, Fabinho Pérez, meu mestre, amigo, e eles depois dos 70 anos descobriram o amor. Então, quais são as duas palavras aí? Vamos guardar? Preconceito e precipitação. Nem precipitação, nem preconceito, porque tanto um elemento quanto o outro elemento nos levam a isso. Amanhã a gente vai falar então sobre ouvir é amar, que na nossa vida a gente possa aprender o significado. Um beijo para a Feira de Santana, Neuda, um beijo para você, Cleonice, obrigado. Amanhã a gente manda mais beijo e amanhã a gente fala sobre ouvir é amar. Beijão.